estou fazendo alguma coisa, meus dedos coçam. Coçam como se tivesse um mosquito picado, assim, sabe? Coça. Aqui, assim, essa lateral. Estou coçando. Isso é sinal que eu preciso fazer alguma coisa com os dedos. Né? Então, é assim. Então, não tem como separar o meu cotidiano do crochê e do tricô. Eu fiquei com muitas bolinhas pequenas de fios, de restinhos, que não dava para fazer nada, era só um pouquinho de fio. E aí eu tive essa ideia de fazer esse tricô mais simples que tem, que é esse, né, ponto de cordão. Eu tive a ideia de fazer esses quadradinhos, que esses quadradinhos também eu vi na internet, numa foto. Tem a receita em inglês gratuita, mas a receita em inglês está errada, ela não dá certo. E aí eu falei, não vou fazer desse jeito, porque essa receita está errada, não vai dar certo, eu vou fazer do meu jeito. Aí eu criei uma outra maneira de fazer esses quadradinhos, que deu certo. E depois de eu fazer todos eles, com todas as bolinhas de fio que tinha, que você vê que tem, né, tem várias cores, né, todas. Eu só tinha um novelo dessa linha cinza, e eu usei o cinza meio como unificador, né? E aí ficou essa manta. Eu achava que você só podia fazer tricô e crochê em casa, na poltrona, porque era assim que ele dizia nos livros, né? Que você tem que estar num ambiente calmo, tranquilo, para ter um ponto certinho e tal, pareré, poró. E aí, eu estudava numa escola excelente lá no Rio, mas eu sofria muito bullying dos colegas. Eu era a melhor aluna da escola, eu era muito tímida, então eu era péssima em esportes. Comecei a tricotar no recreio e aí não dava vontade de parar de tricotar, e eu comecei a tricotar durante as aulas. E aí eu percebi uma coisa incrível. As aulas em que eu tricotava durante a aula, eu não esquecia o que o professor tinha falado. Tricotar durante a aula, ou crochetar, dependendo do que eu estivesse fazendo, me ajudava a prestar mais atenção no que era dito. Eu sempre tive dificuldade em gravar o que me dizem. Eu preciso escrever e ler para gravar. Só ouvindo eu não gravo. Então eu era aquele aluno que o professor está lá dando a aula e eu estou que nem uma maluca escrevendo o que o professor está dizendo. Então eu não levava o meu caderno para a escola, eu levava um rascunho. E o professor ia falando e eu ia estenografando, né, o que o professor estava falando. Quando eu chegava em casa, eu passava limpo no caderno. Aí eu gravava, não precisava mais estudar, já tinha gravado. Mas eu tinha que escrever e ler para gravar. E eu percebi, se eu estivesse fazendo crochê ou tricô durante a aula, eu não esquecia o que o professor tinha dito, porque eu associava. Quando eu fiz essa carreira aqui, o professor estava explicando isso ou aquilo, de biologia, de física, de química. E aí eu peguei esse hábito. Como eu era a melhor aluna da escola, os professores acharam estranho, mas pelo menos eu tricotando ou crochetando, eu não conversava e não incomodava os outros alunos. Essa blusinha aqui, blusinha de crochê tunisiano. Essa técnica que eu quero ensinar, porque aqui na Borda ninguém conhece essa técnica. E ela é excelente para usar com fios matizados. Eu tinha uma bola desse fio colorido, que tem muitas cores, ele é muito agitado, e eu não conseguia conceber como usar esse fio colorido, sem ficar uma coisa muito cheguei demais. Aí eu usei esse ponto do crochê tunisiano, que ele mistura muito bem, e eu gostei muito do resultado, tá vendo? Aí não teve mais jeito, aí foi direto. Eu estava no ônibus, indo para algum lugar, pegava engarrafamento, aquela coisa tediosa de você ficar parado dentro de um veículo. Não tem problema, abro a bolsa, pego lá o meu crochê, o meu tricô, estou lá fazendo. Aí pelo ano 2000 já existia a internet, e eu comecei a conversar com um tricoteiro americano, que ele era bailarino, coreógrafo,
E ele morava em Nova York, a uma pequena distância do local onde ele ensaiava o grupo de dança dele. E aí ele ia a pé, eram uns 5 quarteirões de distância. E ele ia tricotando e andando. Aí ele mostrou pra gente, mandou foto do casaco que ele fez, que ele chamava de o casaco peripatético, que ele fez andando, né? E aí eu falei, peraí, se ele consegue tricotar e andar, eu também consigo. Se você consegue fazer crochê ou tricô sem olhar o que você está fazendo, você consegue perfeitamente andar e tricotar ao mesmo tempo. E esse treinamento de fazer sem olhar, eu comecei a fazer na adolescência, porque eu li um conto eu não me lembro agora, mas eu não me engano, era do Alexandre Dumas Pai, não tenho certeza. Era um conto sobre uma menina francesa. Ela era uma menina rica, de família nobre, e que ela era muito triste porque os pais não davam atenção para ela. Quem cuidava dela era a babá. E aí vem a Revolução Francesa. Os pais, a babá pega ela, tira as roupas dela, ela criança ainda, e veste com roupas de camponesa. E a babá sai com ela pelas ruas de Paris. A babá era uma criada, era uma mulher pobre, que a família era do campo. Então ela pega a menina, veste como camponesa e consegue sair de Paris e chegar no sítiozinho da família e volta a ficar no sítio, porque Paris foi um caos na época da Revolução, teve muito quebra-quebra, muito assassinato, muito incêndio, foi uma guerra. E os pais da menina são mortos pelos revolucionários, porque o pai dela era muito cruel, tratava muito mal os criados e o pessoal que trabalhava nas terras e tal. Então os pais dela são mortos e ela então passa a ficar com a criada, nos arredores de Paris. E elas vão viver do quê? Então a criada fez uma horta, a menina não sabia fazer nada, não sabia cuidar de galinha, não sabia plantar, não sabia nada. Porque ela era uma menina mimada, né? Filha de nobre. E a menina tem uma doença que ele não especifica bem qual, mas pode ter sido sarampo e fica cega. Só que a menina tricotava. Então a menina passou a tricotar casaquinhos de bebê e a ex-babá saía para vender nas ruas de Paris os casaquinhos que ela fazia. Aí eu fiquei assim, caraca, se uma cega tricota, por que eu não posso tricotar sem olhar? Se cego consegue, eu consigo. Então eu ia anoitecendo e eu não acendia a luz, deixava o quarto escurecer e eu continuava tricotando, ou crochetando, ou o que estivesse fazendo. E aí eu fui aprendendo, que aí quando a minha mãe via que eu estava lá no escuro, titizinha, que horror! E acendia a luz, aí eu conferia para ver se eu tinha errado alguma coisa. E aí eu errei aqui. Aqui eu pulei, tem que prestar mais atenção. No dia seguinte a mesma coisa. Todas as possibilidades de vício em crochê e tricô que eu tive na vida, eu aproveitei. Essa daqui é um xodozinho. Eu vi uma foto de uma blusa russa na internet. E eu fiquei, gente, que troço incrível! Gostei do modelo geométrico, que parece que tem volume, né? Essa daqui é crochê tunisiano. Essa foi a minha primeira experiência de fazer uma blusa da minha cabeça de crochê tunisiano. Essa aqui eu ganhei num sorteio 2 bolas brancas e 2 bolas azuis. E eu não sabia como misturar. Aí eu resolvi que eu ia misturar assim, alternando quadrados. Essa blusa de tricô, ela começa do ombro e depois eu fui descendo a frente, aí virei e fui descendo as costas. Então ela não tem nenhuma costura. Essa daqui é um resto de barbante que eu achei no lixo aqui na borda. Essa é uma receita. É uma receita que eu vi na internet. Tive que alterar completamente, porque é uma receita estrangeira, feita com fios estrangeiros que não existem aqui no Brasil. Eu tive que adaptar para os nossos fios, né? E eu
Gostei muito dela, né? Bonitona, né? É uma receita simples, mas é um ponto rendado e aí as pessoas acham difícil. Não é difícil. Vocês podem ver que tricô e crochê não é só casaco, porque eu não tenho casaco. A minha avó é de uma geração em que não havia receita de crochê para você seguir. Então você tinha modelos que você via e não tinha a facilidade de hoje de você estar com o celular e poder fotografar. Então você via e você tentava reproduzir do seu jeito, com o seu fio, com a utilidade que você quisesse dar àquilo. Então ela me ensinou, ela não sabia, né? Ela nem se interessava em procurar receita. Ela olhava a fotografia ou olhava na rua e reproduzia. Então eu aprendi com ela que era assim que se faz. O mais importante é você ser capaz de fazer aquilo que você imagina. Uma coisa que você imagina e só existe na sua cabeça. E de repente você faz. E a coisa passa a ser concreta, passa a existir. Então já parte de um momento de criatividade. Já parte de um momento de você pôr naquilo quem você é. Fazer o que você quer, o que você gosta, o que você acha bonito. E não obedecer cegamente às instruções que outra pessoa gerou.